Bem-vindos novamente. Conforme havíamos comentado no vídeo anterior, o nosso assunto de hoje é decolagem de um aeromodelo. E apesar do assunto ser um tanto quase que óbvio para a grande maioria dos aeromodelistas, nós vamos aqui esclarecer a diferença entre decolar um aeromodelo e tirar o aeromodelo do chão. Mas antes da decolagem propriamente dita, nós temos que ter o hábito de realizarmos algumas verificações de rotina, que são elas. Chegado no campo montado um aeromodelo, eu primeiramente ligo o meu rádio, ligo o receptor do meu aeromodelo e verifico se as superfícies de comando profundor, aileron, leme e acelerador estão funcionando adequadamente. Eu movimento as superfícies aileron, profundor, leme e acelerador e vejo se lá no modelo está tudo certo. Se eu tiver no meu modelo específico canais extras, como por exemplo flap e trem retrátil, também faço esta verificação. Evidentemente que no caso de trem retrátil, eu tenho que ter o aeromodelo apoiado em alguma base, algum tipo de tripé que permita recolher e depois estender os trens retráteis. Feito isso, eu verifico também a bateria, como é que está a bateria do meu transmissor e a bateria do meu receptor. E aí, eu parto então para um teste que a grande maioria não faz mais, depois principalmente da entrada dos rádios de 2.4 GHz. Vou explicar. Antigamente, quando tínhamos os rádios de 72 MHz, vou pegar um aqui. Este é um rádio 72. Ele é muito parecido com 2.4, onde a diferença principal nele, visualmente falando, refere-se à antena. O rádio 72 nós temos uma antena telescópica, parecida com aquelas antenas de televisor antigo, e o teste realizado, o teste de alcance, como é chamado deste rádio, caracteriza-se por recolher a antena, ligar o transmissor, percorrer uma distância aproximada de 30 passos de distância do meu modelo e, ao movimentar os sticks, pedir para que algum colega do campo, ou se eu tiver como observar isso visualmente, verificar se as superfícies estão correspondendo aos comandos. Elas não podem tremer, elas têm que responder direita, esquerda, acima, abaixo e assim sucessivamente. Só que com a entrada dos rádios 2.4, o pessoal meio que deu uma trégua, relaxou nesse teste. E ele também é extremamente importante. Só que nos rádios 2.4 o teste é um pouco diferente. Primeiro, porque eu não tenho como recolher essa antena. Ela é de um comprimento fixo, não é variável como na telescópica dos rádios 72. Então, como é que eu realizo esse teste? Este rádio, por exemplo, eu tenho que ligar ele, já está ligado aqui, entrar nos menus, e aqui vai ter uma das opções dos menus, que é realizar o teste de alcance. Em outros rádios, existe um botão aqui, ó. Aqui atrás eu tenho um botão que eu mantenho pressionado e me afasto 30 metros também, 30 passos do meu aeromodelo. E neste rádio aqui, conforme a programação, me afasto depois 30 passos dele e também realizo o teste. Por que o botão? Por que o menu? Por que também a questão de encolher a antena? Porque eu reduzo a potência de transmissão desse rádio e realizo então um teste de alcance. Porque realizar o teste com a antena esticada ou com a potência máxima do transmissor é muito óbvio, quase sempre vai funcionar. Então, realizado esse teste, verifiquei bateria, verifiquei a superfície de comando, eu começo a me preparar para decolar, ligo o motor e etc. Próximo passo, avisar que vai decolar um avião. Por quê? Porque normalmente eu tenho outros colegas no campo, ao meu lado, que já estão voando, que estão se preparando para voar, para decolar também, ou que estão se preparando para pousar. No momento que eu digo, que eu aviso verbalmente que eu vou decolar, todos ficam cientes e eu poderia escutar. Aguarda um minutinho que eu estou pousando, vou retirar o avião da pista, então eu tenho que avisar para as pessoas. Avisado, então eu entro na pista, posiciono o avião e
começo a correr para a decolagem. E aí vem a questão da diferença entre decolar e tirar o avião do chão. Decolar é fazer com que, gradualmente, eu comece a acelerar o motor do avião, e assim que ele adquire uma boa velocidade, isto varia de avião para avião, depende também do tipo de pista, se é grama, se é asfalto, se é terra de chão batido, não importa, isso depende da pista também. Mas assim que este avião atinge uma velocidade razoável, e esta velocidade é aquela em que o avião já tem condições de voar sozinho, então eu começo a puxar o stick do profundor para trás, que vai fazer com que a minha superfície móvel suba, esta aqui, e subindo, a fuselagem dele inclina-se para trás e o avião começa então a decolar suavemente. Este é o procedimento correto. Por quê? Porque uma vez que o avião pegou velocidade, ele está voando pelo deslocamento de ar embaixo e em cima da asa. Ele está realmente voando. O motor está ajudando, claro. O motor proporciona a potência para que esse deslocamento ocorra, mas ele está literalmente voando porque o ar está passando pelas partes da asa. Alguns têm o hábito de tirar o avião do chão. O que é tirar o avião do chão? Posiciona o avião na pista, enche o cano, encher o cano é aceleração máxima, e rapidamente assim que ele começa a correr, cabra o que dá, e o avião então sobe quase que na vertical, como se ele fosse um foguete ou um helicóptero. Onde é que está o problema na tirada do avião da pista? Primeiro vamos entender o seguinte. Alguns pilotos, alguns aeromodelistas alegam que querem rapidamente voar, e isto não é voar, eles querem rapidamente tirar o avião do chão, porque se o motor apagar, o avião está no alto. Só que tem um detalhe. O avião, quando sobe quase na vertical, ele não está voando. O que está tracionando ele é o motor. Se este motor apagar, na posição que ele está, rapidamente perde velocidade, cai e dificilmente tem o que fazer. A menos que ele esteja numa altitude muito grande. Mas num processo inicial de decolagem a poucos metros, não há muito o que fazer. Já a decolagem de avião, como o avião realmente faz, se ele estiver correndo, decolou e está subindo aquela rampa ascendente contínua e o motor apagar, ele está numa velocidade suficiente para, no mínimo, seguir em linha reta e fazer um pouso razoável. Poderá, evidentemente, quebrar uma hélice, arrancar um trem de pouso, daqui a um pouco bater em alguns galhos, causar pequenos danos, mas muito menores do que um avião que sobe quase na vertical apagar e cair também na vertical. Esse sim gera um dano bem maior. Então, o ideal, o correto, é a decolagem de corrida. Deixe o avião correr, deixe ele adquirir velocidade. A gente chama isso de aproveitar a pista. Ele tem que correr boa parte da pista e isso é perceptível pela sensibilidade. Porque ele corre de tal forma que daqui a um pouco ele quase que quer voar sozinho. Porque, lembram da asa vídeo anterior? À medida que o fluxo de ar vai passando, a própria diferença de pressão devido à curvatura da asa faz com que ela queira voar praticamente sozinha. E alguns aviões, inclusive, decolam praticamente sozinhos, sem ter que chamar comando no profundor. Uma vez decolado, é fazer o circuito de pista convencional. Se for determinado esquerda para direita, assim se segue. Muito importante, decola-se somente contra o vento, já falamos isso em vídeo anterior também, e essa é a ideia, uma decolagem segura, uma decolagem correta, realmente parecida com o avião, é essa que se faz. E não é uma questão aqui de, temos que fazer igual um avião, mas não é um avião. Não é isso. É porque é mais seguro, é mais tranquilo. Nós já vimos vários aeromodelistas que na decolagem o motor apagou, ele conseguiu salvar o avião. Mas aquele que decola na vertical, se apaga, tem um problemão. É bastante complicado de recuperar o modelo. Por quê? Porque como não tem ar correndo pela asa, a superfície de comando não tem atuação praticamente. Você movimenta os comandos e não acontece nada, porque não é o deslocamento de ar que está fazendo o avião voar, é o motor que está puxando ele para cima. Certo? Enfim,
Esses são os cuidados que a gente tem que ter: teste de alcance, verificar a bateria, avisar o pessoal de pista quando vai decolar, posição do vento. São coisas que a gente faz praticamente no automático, mas às vezes na pressa a gente esquece e pode ocorrer algum problemão por aí. Certo, pessoal? Por hoje é isso. No próximo vídeo falaremos ainda sobre pouso, falaremos sobre uso do leme. Estamos preparando também, já havíamos comentado, mas já está sendo feito alguns testes, alguns ensaios, na intenção de que a gente vai mostrar essas informações na prática através de simulador. Só que já deu para perceber que nós não fazemos edição, o vídeo é feito assim, não tem texto pronto, vai vindo o assunto, a gente vai conversando, vai trocando aqui na hora, por isso volta e meia eu peço desculpa que errei uma palavra ou outra, tá tudo certo. A ideia é passar a mensagem. Novamente inscreva-se no canal, compartilhe, dê o seu joinha, isso ajuda bastante a nós aí, e até o próximo vídeo. Até logo!